Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, sou endocrinologista. Trabalho também muito com a microbiota intestinal e também sou nutrólogo do esporte. E hoje a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo que é o que traz esse problema é o uso dos esteroides anabolizantes, que é o hipogonadismo induzido por esteroides. Então, para você entender o que é esse negócio, hipo significa baixa, gônada significa testículo e ovário. Então, o hipogonadismo induzido por esteroides anabolizantes, que é 4 vezes maior o uso em homens do que mulheres, tá? O que acontece? Eu perco a capacidade de produzir hormônios, principalmente pelo testículo, tá? Mas acontece também nos ovários, quando eu uso esses esteroides anabolizantes por um tempo muito prolongado, tá? Então, o que acontece? Então, o que é um esteroide? Esteroide é um hormônio que vem do éster de colesterol. E aí eu tenho vários tipos de esteroides, tá? Eu tenho esteroides com 21 átomos de carbono, que são os mineralocorticoides e a progesterona. Eu tenho os andrógenos, que têm 19 átomos de carbono, e tem os estrógenos, que têm 18 átomos de carbono. Como é que eu consigo isso? Dentro da célula, o organismo faz essa transformação. É dentro do citoplasma da célula ou dentro do retículo endoplasmático, que é uma organela celular. É um pedacinho da célula que tem a função de fazer isso. Então, se eu começo a usar um hormônio de fora, a primeira coisa que vai acontecer é o meu corpo parar de produzir as gonadotrofinas, que é o LH e o FSH. A partir do momento que eu persisto com isso, fica mais difícil das gonadotrofinas voltarem rápido a ser produzidas. Então isso vai fazer o quê? Quando a pessoa para de tomar o esteroide, ela tem um grande prejuízo, tanto na libido, quanto na força, quanto na disposição. Por quê? Antes estava com a testosterona lá em cima, e aí de repente não tem testosterona nenhuma. E aí a pessoa ou ela toma o anabolizante de novo, e aí vai usar isso cronicamente, ou precisa recuperar esse eixo, que é o assunto que eu vou falar com vocês hoje. Então, como é que a gente faz? A gente faz o diagnóstico. Então, qual é o diagnóstico? LH e FSH zerados e testosterona baixa. Ok? Então, o que tem? Eu tenho testosterona muito baixa com as gonadotrofinas baixas. Então, o que significa? Que o cérebro não está estimulando o testículo a produzir. E também, se você usa muito tempo esteroide anabolizante, o esteroide anabolizante ele tem um efeito tóxico, principalmente para os testículos. Isso já foi comprovado em estudos, principalmente com animais. Então, se você usar cronicamente os esteroides anabolizantes, você vai ter uma toxicidade das células produtoras de testosterona. E aí fica bem mais difícil. Então você vai ter lá um LH e um FSH zerado, vem 0,1, tá? O normal é 0,35 para cima, até 2. Se tiver muito alto, o problema está no testículo já e o cérebro já voltou a funcionar. Que aí chama de hipogonadismo hipergonadotrófico. Por que é hiper? Porque as gonadotrofinas subiram e o testículo não respondeu. Então, hipogonadismo significa testosterona baixa. Se eu não peço LH ou FSH, eu não sei o que está acontecendo. Simplesmente eu não sei. Eu não sei como alguém pode medicar alguém sem pedir LH e FSH. Não entra na minha cabeça isso, tá? A não ser se você tem trabalhos mostrando que o próprio vendedor de testosterona encomenda. Ah, você não precisa pedir gonadotrofina. Se a testosterona estiver em 300, você já dá testosterona, tá? Então tem várias sociedades que falam isso, mas eu gosto muito do 340. É 345, tem uma que é 275, então tem vários valores. 340 é um número bom. Abaixo de 340 de testosterona total, precisa ficar de olho e ver se tem sintoma, e ver se tem sinais, tá? Geralmente, o paciente que tem impotência progressiva,
ele tem déficit de testosterona. Aquele paciente que tem problema, por exemplo, tem ereção matinal, tem ereção, mas no meio da atividade sexual para de funcionar, ou tem ejaculação precoce, está mais relacionado com problema emocional do que com falta de testosterona. Isso é importante também de falar. E aí o que acontece? O paciente vai ficar com baixo desejo sexual, perda da força, todos os sintomas do hipogonadismo. Como é que a gente vai resolver isso? Então precisa entrar com o clomifeno. 25 miligramas de manhã, todos os dias, ou 50 miligramas em dias alternados. Pode fazer 12,5 miligramas? Pode, uma dose mais baixa. Pode fazer 6,25 miligramas? Pode. A dose normal, 25 miligramas uma vez. Precisa fazer 2 vezes ao dia? Não precisa. Onde o clomifeno vai agir? No cérebro, fazendo com que o cérebro produza LH. Então, a ação do SERM, que é o modulador seletivo do receptor de estrogênio, que no nosso caso é o clomifeno, que é o mais barato, mais estudado, 25 miligramas uma vez ao dia. E aí, com 4 meses, você vai repetir os exames. Se a testosterona continuar baixa, o LH e o FSH continuarem baixos, você vai entrar com HCG, que é o Choriamon, e tem outras marcas também. É difícil de achar hoje, você só acha o de 5.000. Tem na farmácia de manipulação, mas você pode fazer 5.000 unidades de HCG uma vez por semana, ou 2.500 unidades 2 vezes por semana. Então você vai fazer isso, e aí daqui a 4 a 6 semanas você repete o tratamento. É difícil de não resolver com isso, tá? E aí depois você tira o HCG e depois você tira o clomídio. O ideal é individualizar. Então isso aqui é um modelo principalmente para o profissional de saúde que assiste o meu canal. Os meus alunos principalmente, as pessoas que querem fazer o meu curso e ainda não tiveram como fazer. Então você que não é profissional, procura um bom profissional que saiba lidar com isso. Ah, Vinícius, é certo ou errado usar anabolizante? O problema é o cozinheiro com altas doses. Então, para quem não sabe, cozinheiro é aquele cara na academia que monta uma estratégia mirabolante com um monte de medicamentos, que aí faz assim, ó, segunda-feira nandrolona, mistura os anabolizantes. Não precisa fazer isso, gente. Se você fizer bem feito, tá? Não estou estimulando ninguém a usar esteroide anabolizante. Nunca se deve usar esteroide anabolizante para fins estéticos, para melhora de rendimento, tá? Se for no esporte, é doping, tá? No esporte de competição, é doping, no esporte profissional. E no esporte amador, você está criando uma dependência química, porque você vai melhorar muito, você vai gostar do negócio, e é perigoso, porque a dependência, que pode ser química. Por que é química? Porque você tira, dá um monte de problema. E por que é psicológica também? Porque você não vai querer ficar fraco de novo. Então cuidado com esse negócio. Cuidado para você não entrar dentro de um processo que vai te levar para a doença. Porque o uso crônico pode trazer uma série de malefícios, principalmente aumento de hematócrito, o sangue fica ultra concentrado. Isso é muito comum de acontecer, porque mexe com o metabolismo da epsidina e da eritropoetina. Você fica com um novo set point de hemácia. E aí é como se você estivesse em grandes altitudes por muito tempo. Isso aumenta muito o risco de AVC e infarto. O uso crônico desses esteroides causa dano para várias células do organismo. O testículo causa, pulmão. E se eu ficar falando aqui, e os esteroides 17 alquilados, que é o estanozolol e a oxandrolona, são hepatotóxicos. Eles resistem à passagem, eles passam pelo fígado, não são metabolizados. E isso gera o quê? O resultado deles, primeiro, né? Por isso que tomar oral funciona. E segundo, que você tem uma hepatotoxicidade significativa. Então você ficar repetindo ciclos e ciclos e ciclos. Então tem maneiras de você ter o benefício, que é o quê? Você indicar para as pessoas que precisam. Para as pessoas que estão com baixa muscular,
que as pessoas que estão com hipogonadismo. Então, por exemplo, eu tenho hipogonadismo, não tenho testosterona, e eu sou um atleta de musculação. Musculação é muito bom para a saúde. Musculação é incrível para o idoso, para o diabético. É um exercício que deve ser estimulado a fazer. Tá? A gente fala muito de caminhada, mas a musculação é muito bom para a saúde também. O bom são os dois, o exercício aeróbico e o exercício resistido. Então, o exercício de força, né? Vamos falar de uma forma mais clara para vocês. Então, vocês viram? É melhor evitar. Então, assim, se você usa por pouco tempo e respeita o prazo de 6 meses sem usar, esse é o segredo, você não vai ter problema. Há quanto tempo, doutor Vini? Máximo 60 dias. Entendeu? Agora, se eu sou um senhor que já tenho baixa de testosterona, é diferente. Agora, se você quer ter filho, ou se você não quer, mas você não tem filho, toma cuidado, porque isso pode trazer consequências a longo prazo que vão atrapalhar os seus projetos no futuro. Eu, quando eu tinha 20 anos, eu não queria ter filho, mas com 30 eu queria. É diferente, muda. Por que muda? Porque muda a cabeça, entendeu? E dentro dos usuários de doses excessivas de esteroide anabolizante, precisa olhar para a parte emocional. Tá? Precisa olhar para a parte psicológica e para a parte psiquiátrica mesmo, porque muitos desses pacientes têm um trauma que é mascarado, por isso que chama máscara, naquele corpão ultra forte, bonito, belíssimo. Busca um corpo belíssimo para quê? Para mascarar um problema relacionado com o medo ou com a culpa que teve lá no passado. Então, quem que precisa de entender de esteroide anabolizante? O endocrinologista, o urologista? Não. O clínico geral precisa, o psiquiatra precisa, o nutrólogo precisa. E parar com esse negócio, né? Ah, estou fazendo acompanhamento. Não, você está prescrevendo bomba para o cara paga uma consulta para você só para ter um acompanhamento, mas na verdade ele quer o papel. Então não entra nessa. Você que é profissional, não entra nessa. Esse tipo de cliente não é um cliente saudável. Primeiro, porque ele vai te convencer a passar mais. E segundo, ele não vai te obedecer. Ele vai usar outras coisas. Mesmo que você passe pouca coisa, ele vai usar outras coisas. E você que está me escutando, que está incomodado com isso, eu sinto muito. Mas talvez você esteja buscando a sua felicidade no lugar errado. Entendeu? Por quê? Felicidade sem saúde, felicidade sem continuidade da família, é igual a fracasso, não tem como, entendeu? Sem bem-estar a longo prazo. E aí, sabe, se você fizer algo saudável, na dose correta, respeitando o tempo, você vai ter um resultado muito bom, porque você vai evitar a sarcopenia. 10% das pessoas com mais de 60 anos estão sarcopênicas, tem uma quantidade de... Eu já acho o diagnóstico de sarcopenia ridículo. Para você ter o diagnóstico de sarcopenia, você tem que estar quase caindo na rua. Bate um vento, você cai. Você está literalmente caindo. Tá? Mas é isso, não vou reclamar. Mas você precisa estar com a massa muscular muito baixa para falar que a pessoa tem sarcopenia. Precisa estar com perda de força. Precisa com uma musculatura ridícula. E se você mantém uma boa estrutura, é o segredo para manter a saúde. Se você tiver boa estrutura e boa flexibilidade, você não fica velho. E uma cabeça que não para de pensar, de criar, você não fica velho. Você pode ter 100 anos que você não é um velho. Agora, se você é um jovem que não consegue amarrar um sapato, você é um velho. Você pode ter 20 anos, mas se você não consegue amarrar seu sapato, se você não consegue abaixar até o seu pé e colocar a mão no seu pé, você já é um velho, porque você perdeu a flexibilidade. E cuidado para você não perder sua força também. Um abraço, pessoal. Hoje polêmico o negócio. Mas assim, tô falando algo que é de coração mesmo, tá? Você pode falar que eu tô errado, que eu tô certo, tá tudo bem. Mas eu tô falando isso porque eu amo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, ajude o canal a crescer e levar essa mensagem, principalmente de saúde, para a maioria das pessoas do nosso querido país. Um abraço, até o próximo vídeo.